E o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, contrariou Lula ao afirmar que não existe democracia na Venezuela. Foi o embaixador que disse que não existe, né? É sempre bom lembrar que para o Lula tem democracia até demais. Recentemente, o petista, que é aliado do ditador Nicolás Maduro, disse que o conceito de democracia é relativo quando ele foi questionado sobre a situação no país vizinho. Em entrevista ao Estadão, Inácio Ibáñez afirmou, abre aspas, para nós, a democracia não é relativa. Democracia existe ou não existe. Na Venezuela, não existe democracia. No Brasil, existe. Eleições e o respeito aos direitos humanos são elementos essenciais na democracia. E isso não é cumprido na Venezuela. Fecho aspas. Foi até generoso com o Brasil, o embaixador. Agora, de resto, tá falando ali um idioma claro, que tem correspondência com a realidade, né? Não linguagem de propaganda como a que usam os petistas para passar pano para os seus aliados latino-americanos. Em relação à guerra na Ucrânia, o embaixador da União Europeia disse que gostaria de ver o governo brasileiro mais ativo em defesa do discurso de que a paz só será alcançada se a Rússia retirar suas tropas dos territórios invadidos. Como é bom ouvir alguém falando o óbvio, né? A gente vive num país em que os governantes contrariam a realidade, o óbvio, né? E precisa vir alguém de fora para dizer, olha, eu gostaria que vocês reconhecessem o mundo real. Abre aspas. Gostaríamos de ter o Brasil mais ativo nesse ponto de vista. Queremos que o Brasil também nos ajude a trazer a China a essa conversa. Fecho aspas. Sempre muito generoso o embaixador, embora com um objetivo claro, de conseguir mais apoio para que a realidade seja reconhecida e as medidas sejam tomadas para que o Putin pare de violar a soberania territorial e a vida na Ucrânia. A China, vale lembrar, é aliada de Moscou, é aliada dos russos. Então, é mais uma liderança internacional que vem aqui dar um puxão de orelha diplomático, com elegância, no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem lado. Olha, uma das coisas realmente mais repugnantes é a gente ver setores da imprensa tratando aquilo que é uma posição histórica do Lula como um simples erro, como um simples deslize, como uma teimosia, como uma insistência. Não é nada disso. Há 30 anos que o Lula defende o regime, há quase 30 anos, né, o regime chavista. E começou com Hugo Chávez, com o apoio dele, Lula. Tem a história que o Chávez conta, tem o vídeo dele, eu me lembro, na época em que ele falou ao vivo, ele dava aquele discurso de horas, né, que conheceu o Lula, junto com o Raul Reyes, né, aquele nome que a gente gosta de falar em espanhol com esse R de metralhadora, o Raul Reyes, que era o número 2 das Farc, lá no Foro de São Paulo de El Salvador. E a partir dali surgiu uma relação muito íntima. O Raul Reyes depois foi vítima, né, de um bombardeio, vítima no sentido, né, de que estourou a bomba ali em cima dele, só que ele atacava ali a Colômbia, né, então o Álvaro Uribe, durante o governo, reagiu, houve uma tremenda confusão, os petistas ficaram revoltados com aquele ataque, etc., porque, enfim, perderam um aliado, que era um membro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo que responde, quer dizer, na verdade nem responde, né? Teve toda uma anistia para que a parte política fosse mais aceita, etc., mas um grupo que cometeu sequestros, atentados e o diabo. Então, você tem o Lula fazendo esse tipo de declaração e gerando todo um ruído internacional do mundo democrático em reação a ele, e muita gente aqui ainda com microfone tratando isso como um erro. Então, repito, ele apoiou o Chávez, depois ele apoiou o Nicolás Maduro, ele mandava vídeo para falar com os venezuelanos, para apoiar o regime, para votar neles. Essas eleições aí que não passam pelo crivo dos organismos internacionais, eleições acusadas de fraude na Venezuela. Ele mandou os marqueteiros, na época eram marqueteiros do PT, Mônica Moura e principalmente João Santana, e depois eles deram depoimentos em colaboração premiada, falando de caixa 2, de dinheiro de propina. A Odebrecht foi tocar a obra lá com dinheiro dos brasileiros, via BNDES. Então, assim, não é erro, não é deslize, é o grupo do Lula. É um grupo internacional que se ajuda mutuamente, mesmo com mecanismos imorais, para dizer o mínimo,
para permanecer no poder. E eles têm um pacto que nem as maiores atrocidades, barbaridades e opressões ocorridas em regime faz com que esse pacto seja rompido. Às vezes, né, já perguntei aqui nesse programa, fica a dúvida, né? O que será que o Nicolás Maduro poderia contar sobre o Lula se o Lula parasse de passar pano para a ditadura venezuelana? Parece que tem rabo preso, né? É essa a impressão que dá. Então aí, parabéns ao embaixador, mais um que coloca o Lula no seu devido lugar em relação a duas questões que são questões humanas. São questões que é uma questão moral, né? Mais do que isso, é humanista. Você precisa repudiar regimes ditatoriais que oprimem seu próprio povo, seja na Venezuela, seja na Rússia, que foram os dois exemplos nessas declarações do embaixador, mas também em Cuba, mas também na Nicarágua, e a gente não vê os petistas fazendo isso. Outro dia a gente comentou aqui, quem perdeu, o caso do presidente do Chile, o Gabriel Boric, né? Como o Duda Teixeira fala, a gente sempre traz tenta portuguesar aqui os nomes para ficar mais fácil, né? O Boric, ele reagiu também a esses panos passados pelo Lula em relação às ditaduras latino-americanas e em relação a Vladimir Putin. Tá aqui o vídeo no nosso canal para quem perdeu.